Olá, eu sou o professor Paulino de Matemática e nesta aula sobre racionalização de denominadores, parte 2, nós iremos estudar as situações em que o denominador, na hora de racionalizar, ele é um radical de índice diferente de 2. Bom, quem viu na aula anterior, viu que nós comentamos apenas, pessoal, sobre quando o denominador é um radical de índice 2. Já esta aula aqui, racionalização de denominadores, parte 2, nós iremos estudar apenas as situações onde o denominador é um radical que possui índice diferente de 2. Bom, pessoal, aqui nessa situação aqui nós temos algo totalmente diferente, tá bom? Cheio de detalhes, mas que se a gente prestar um pouco de atenção, a gente consegue resolver de forma tranquila, sem nenhum problema. Novamente, nós vamos estar fazendo a mesma situação. O denominador, gente, ele tem radical, possui essa estrutura aqui, ó, com raiz, tá bom? No denominador. São raízes que não são exatas, pessoal, e são números irracionais. Então, a gente precisa de um método para tirar esse radical do denominador, melhor dizendo, e tornar um número racional, tá bom? São aqueles números que você certamente, no final das contas, pode colocá-los sob a forma de fração. Bom, então aqui nós temos uma regra, pessoal. Eu vou tentar mostrar para vocês qual a situação mais simples que tem para a gente estar fazendo isso aqui. Observe o seguinte: você tem 3 dividido pela raiz cúbica de 7. Observe aqui que o índice agora, gente, não é 2, o índice é 3. Então, nós iremos precisar descobrir quem é esse fator racionalizante. O fator racionalizante, ele vai ser multiplicado tanto no numerador quanto no denominador, tá bom, pessoal? Então, você vai pegar e vai fazer o seguinte. Vamos aqui repetir a fração. Deixa eu só fazer aqui de forma mais organizada. Vamos repetir o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar 3 sobre a raiz 3 sobre a raiz cúbica de 7. Estou fazendo aqui com bastante atenção, que é para vocês compreenderem, tá bom? Vezes, tanto aqui no numerador quanto no denominador. Então, pessoal, ó, é agora que a parte mais importante. Professor, que parte mais importante é essa? É você descobrir quem é esse fator racionalizante que vai te permitir tu cancelar esses radicais aqui do denominador, que é a parte mais importante. O fator racionalizante, pessoal, não é raiz cúbica de 7. Observe um detalhe. Quem é o numerador? Quem é o expoente aqui no 7? O expoente é 1. Então, o fator racionalizante vai ser, deixa eu explicar aqui com calma para vocês, vai ser raiz cúbica de 7. O detalhe, gente, tá aqui, ó. Quem é o índice aqui? É 3. Quem é o expoente aqui do radicando? 1. Então, 3 menos 1, quanto é? É 2. Ah, professor, então o fator racionalizante que vai ser multiplicado tanto no numerador quanto no denominador é raiz cúbica de quem? De 7 elevado a 2. Então aqui, ó, você vai pegar esse raiz cúbica de 7 e também vai multiplicar pela raiz cúbica de 7 elevado a 2. Pronto, pessoal, aqui você já está 90% encaminhado, para você acertar a questão. Você tem que descobrir quem é o fator racionalizante. Quem é o fator racionalizante que nós descobrimos? Raiz cúbica de 7 elevado a 2. Como que nós fizemos isso? Você repete isso aqui como um todo, ó, você repete. 3 sobre a raiz cúbica de 7, você repete. Bom, aí você vai multiplicar pelo fator racionalizante.
O objetivo aqui é tu descobrir quem é esse fator racionalizante. Se você não descobrir, vai ficar muito difícil. Então, vai ser a raiz cúbica de 7. E o detalhe, gente, é esse aqui, ó. Aqui dentro é 7 elevado a 1. Mas a raiz é do tipo cúbica. Então, você faz a diferença. 3 menos 1, 2. Ah, professor, então o fator racionalizante que eu vou multiplicar tanto no numerador quanto no denominador é o raiz cúbica de 7 elevado a 2. Tá certo? Então, vamos continuar. Então, vamos continuar aqui, gente, ó. Numerador. 3 vezes a raiz cúbica de 7 elevado a 2 é 3 vezes a raiz cúbica de 7 elevado a 2. Coloca aqui, ó, raiz cúbica. Vamos para o denominador. Gente, observe aqui o denominador. Tem raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 7 elevado a 2. Isso aqui tem uma propriedade, pessoal. Multiplicação de radicais que possuem o mesmo índice. Índice 3, ó. Então, você vai multiplicar. Aqui, ó, como aqui são dois itens, dois radicais separados, um multiplicando o outro, você vai colocar num radical só, aplicando uma das propriedades que a gente já estudou anteriormente. Então, a raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 7 elevado a 2 é igual, eu vou fazer aqui o passo a passo, é igual a raiz cúbica de 7 vezes 7 elevado a 2. Então, esses dois radicais nós botamos num único radical. Vamos lá, aqui o professor está fazendo passo a passo, pessoal, não se preocupe, tá bom? Vamos prestar atenção. Então, você vai repetir 3, que multiplica a raiz cúbica de 7 elevado a 2 sobre a raiz cúbica de 7 vezes 7 ao quadrado. Gente, isso aqui, ó, olha para essa situação aqui, ó. Multiplicação de potências de mesma base. O que, que a gente faz? Vamos aqui voltar aqui para o sexto ano. Você conserva a base, que no caso é 7, pega o expoente 2 e soma com o expoente 1. Conserva a base, somos expoente. Então, 2 mais 1, 3. Aí você continua já praticamente finalizando aqui toda a situação. Vai repetir 3 multiplicando a raiz cúbica de 7 elevado a 2. Se quiser colocar 49 também não tem problema. E aqui nós vamos aplicar uma das propriedades que a gente já estudou bem lá no início. O índice é 3. O expoente dentro do radicando também é 3. Então, você pode cancelar e esse radical desaparece. E aí ficou 7. Pronto. Aparentemente parece ser complicado, mas não é. Aqui só demorou um pouco porque o professor fez o passo a passo aqui. Tá bom? Observe só que no início era a raiz cúbica de 7 e terminou em quê? Terminou em 7. Veja que a gente conseguiu, gente, sair de um número irracional e passar para um número racional, que no caso aqui é o 7. Então, isso é você racionalizar denominadores desses radicais aqui. Professor, letra B, você vai fazer o mesmo raciocínio que foi feito aqui na letra A. Você vai descobrir o fator racionalizante e vai multiplicar ele tanto no numerador quanto no denominador. Vamos lá. O professor vai repetir, aqui ó, eu vou repetir o 2 sobre a raiz quinta de 2 elevado a 3, que é o que está escrito aqui, ó. Raiz quinta de 2 elevado a 3, vezes o fator racionalizante agora. Professor, como assim o fator racionalizante? É ele que tu vai multiplicar tanto aqui no numerador quanto aqui no denominador. Deixa eu colocar um destaque de outra cor. Observe o seguinte, gente, ó. Vai ser, novamente aqui no numerador, vai ser um raiz quinta. Tá certo? Agora, observem aqui, ó. O índice aqui é quanto? 5. E dentro do radicando, o expoente é 3. Então, você vai fazer a diferença. Repete esse 2 aqui lá, ó. Repete o 2. E 5 menos 3, 2. Ó, professor, então esse aqui é o bendito fator racionalizante. Então ele vai ser multiplicado tanto no numerador
quanto no denominador. Então você repete ele novamente, ó. Raiz quinta de 2 elevado a 2. Pronto, agora você vai fazer de forma tranquila para finalizar esse processo. Igualzinho a letra A, gente, só mudar os números, tá bom? Mas é idêntico. Então você vai multiplicar 2 pela raiz quinta de 2 elevado a 2. Então você coloca 2 vezes a raiz quinta de 2 elevado a 2 é 2 vezes a raiz quinta de 2 elevado a 2. Ok? Vamos agora para o denominador com bastante atenção, que nem nós fizemos aqui, ó, nesse trecho aqui. Você tem raiz quinta de 2 elevado a 3 vezes, isso aqui é uma multiplicação, gente, raiz quinta de 2 elevado a 2. Então, nós vamos pegar esses dois radicais e colocar o que está dentro deles em um único radical só. Observe que eles possuem o mesmo índice, ó, índice 5. Então, nós vamos colocar tudo dentro de um único radical. Raiz quinta. Então, ficou 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Então, tu coloca 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. E aí tu continua. Continua aqui, ó. 2 que multiplica a raiz quinta de 2 elevado a 2 sobre raiz quinta, correto? Gente, novamente aqui você tem multiplicação de potências de mesma base. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Você vai conservar a base, que é 2, e vai somar os expoentes. 3 com mais 2, 5. Gente, toda vez termina nesse mesmo filme aqui, ó. Vai ter que cancelar esse 5 com esse aqui. Toda vez, certo? Deixa eu repetir aqui o numerador. Então, ó, você vai repetir aqui. 2 que multiplica raiz quinta de 2 elevado a 2. E aí você vai aplicar uma das propriedades dos radicais que a gente já estudou bem antes. Quando você tiver num radical que tem índice 5 e dentro do radical também for 5, você pode tranquilamente fazer esse cancelamento. Esse radical vai desaparecer e vai ficar apenas 2, tá bom? Vai ficar apenas 2. Deixa eu colocar o 2 aqui. E ainda você, de quebra, pode fazer uma outra simplificação para ficar bem tranquilo. Como aqui é produto, ó, que é vezes, você vai poder cancelar esse 2 com esse 2. Cancelar e dividir, simplificar. E o resultado passou a ser simplesmente, o que sobrou foi raiz quinta de 2 elevado a 2. Aí você coloca, ó, raiz quinta de 2 elevado a 2. Se quiser colocar 4, pode, não tem problema. Viu? Ok? Observe que o trabalho aqui, gente, é você descobrir quem é o fator racionalizante. E a técnica é sempre a mesma, tá bom? Vamos ver aqui, vamos finalizar aqui com a letra C. Para a gente fazer a racionalização desse denominador aqui, que é raiz sétima de 3 elevado a 4. Gente, por favor, o processo é o mesmo, tá bom? O processo é o mesmo. Eu vou repetir a fração, que é 12, sobre a raiz sétima. Estou fazendo com bastante calma para você não perder nenhuma explicação. Vezes... Gente, agora que está o segredo. Agora que você tem que descobrir quem é o fator racionalizante. O fator racionalizante tu vai descobrir da mesma maneira que nós fizemos na B e na C. É ele que vai ser multiplicado no numerador e também no denominador. Então, observem só. Para cá, para o numerador, vai vir um radical de índice 7, com certeza. Esse 3 vai vir para cá. O segredo está aqui. O índice do radical é 7. Dentro do radical, o expoente é 4. E você sempre vai fazer a diferença. 7 menos 4. Aí você coloca aqui 3. Ah, professor, então já ficou fácil. Descobrir o bendito fator racionalizante mais uma vez. Pois ele vai ser multiplicado no numerador e também no denominador. Então, tu repete ele aqui no denominador. Ó. Raiz sétima
de 3 elevado a 3. Agora tu vai seguir de forma tranquila e vai terminar aqui teu exemplo aqui plenamente satisfeito, entendendo todo o conteúdo. Vamos lá. 12 vezes a raiz sétima de 3 elevado a 3. É 12 vezes a raiz sétima de 3 elevado a 3. Tá certo? Aqui, gente, ó, esse trechozinho aqui, ó, ele vai seguir o mesmo padrão que foi seguido aqui na letra B, que foi seguido aqui na letra A. Nesse caso aqui. Vai ser multiplicação de potência de mesma base, tá certo? No caso aqui, eu vou estar multiplicando radicais que possuem mesmo índice, ó, índice 7. Então eu vou pegar esses dois radicais e colocá-los num único radical nesse produto de índice 7. Observe que você tem 3 elevado a 4 sendo multiplicado por 3 elevado a 3. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3. Se você for esperto, pode pular esses detalhes aqui e chegar simplesmente no resultado. Né? Se você souber, não tiver nenhum problema. Então ficou 12, que multiplica a raiz sétima de 3 elevado a 3. E aqui, gente, no denominador, você tem a raiz sétima de 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3. Observe como é que vai ficar. Vai ficar a raiz sétima, multiplicação de potências de mesma base. O que é que você vai fazer? Você vai conservar a base, que é 3, e vai somar os expoentes. Pessoal, parece filme repetido. Toda vez você vai ter que cancelar aqui, ó. Você vai cancelar esse expoente com esse índice bem aqui. E aí você vai finalizar aqui agora tranquilo, né, de consciência limpa, que você conseguiu compreender aqui essa parte aqui do nosso conteúdo. Então vai repetir 12, que multiplica a raiz sétima de 3 elevado a 3, correto? E como você cancelou 7 com 7, só sobrou 3 e sem radical, tá bom? Professor, só para finalizar aqui, ó, você ainda pode de forma, né, bem coerente, como aqui é produto, você ainda pode simplificar o 12 pelo 3. Vou colocar o resultado aqui embaixo. 12 por 3, gente, dá 4. Então a resposta final é 4, que multiplica a raiz sétima de 3 elevado a 3. Quem quiser colocar 27 pode, não tem problema não. Então, ó, finalizamos aqui. Então esse caso aqui, gente, é o caso de racionalização de denominadores, em que o índice, né, em que o denominador é um radical que tem índice diferente de 2, tá certo? Na letra A, índice 3, na letra B teve índice 5 e na letra C teve índice 7, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, gente, aqui esse nosso assunto, essa aula de hoje. E abraço a todos, ok?